Olá, ser infinito! Eu sou Samara e nesse vídeo eu vim fazer algumas provocações, a respeito desse momento que estamos vivendo, de pandemia, de coronavírus, e levantar alguns questionamentos, acerca do que mais é possível além, de um vírus, além dessa pandemia, e o que está certo sobre tudo isso. Não é uma novidade, para todos nós, que o assunto mais falado nesse momento é o do coronavírus, o da pandemia. Esse é o tema em evidência, em destaque nesse momento, mesmo porque estamos sendo impactados direta ou indiretamente por isso. E para tentar explicar um pouco do meu olhar, de como eu vejo essa situação, eu vou trazer o conceito da psicologia da Gestalt sobre a figura e o fundo, a parte e o todo. Nessa perspectiva da psicologia da Gestalt, a figura ela representa a parte de um todo. E essa parte, ela se destaca, ela fica em evidência, em foco. Já o fundo, ele representa tudo aquilo que faz parte de uma cena, de um cenário, é tudo aquilo que faz parte da totalidade. Para exemplificar isso, eu trouxe essa imagem, e se o meu olhar vai para a árvore, a parte preta, ela se torna a figura. E todo o restante, toda essa parte clara, se torna o fundo. Mas se eu mudo meu olhar, eu mudo meu foco para a parte clara, que são os animais, tem um gorila e uma onça, esses animais se tornam a figura do momento, a parte que se destaca, e a parte preta e todo o restante se torna o fundo. Então, o que a gente pode perceber, quando a gente foca em alguma figura, o nosso olhar ele é focado em uma parte específica, a gente altera a nossa percepção acerca do que está no fundo, no plano de fundo, e, consequentemente, alteramos a nossa percepção da totalidade. E trazendo esse conceito da figura e fundo para o nosso momento atual, eu digo que a figura desse momento é o Covid-19, o vírus, o coronavírus, e o fundo seria todo o restante, a vida, o universo, multiversos e mais. Somos aproximadamente 7 bilhões de pessoas focando em uma única figura, uma parte de um todo, de algo maior, que é o coronavírus. E, logicamente, isso vai ter e já está tendo um grande impacto na nossa percepção do todo, uma percepção holística do que é a vida, da vida, do viver. E a física quântica, ela nos fala que só o fato de o observador olhar para a coisa observada, isso já interfere, já mexe com a coisa que está sendo apresentada, a coisa que está sendo vista. E o outro ponto é que aquilo em que você concentra energia, essa coisa tende a se expandir. Agora, imagine isso numa proporção macro, de quase 7 bilhões de pessoas. Estou falando 7 bilhões, na verdade é uma estimativa, não sei quantas pessoas estão envolvidas, mas é mais ou menos nessa faixa aproximadamente, porque o impacto está sendo global. Agora pense que essa grande massa populacional está impregnando todo tipo de energia acerca do coronavírus, da pandemia, desse momento, em forma de pensamentos, emoções, sentimentos, preocupações, julgamentos, enfim. E no meu interessante ponto de vista, o problema não é nem a quantidade de pessoas focando e direcionando sua atenção, sua energia para isso, mas sim a qualidade dessa energia direcionada a essa questão. E se o foco dessa massa estiver vibrando no medo, no sofrimento, na dor, na preocupação, enfim, nesse conjunto denso de pensamentos e emoções, isso com certeza vai gerar um resultado de limitação para esse todo, para o macro. Mas se o foco dessa grande massa estiver vibrando em frequência elevada, como por exemplo em valores
superiores, como o amor ao próximo, o amor fraterno, né, a empatia, a solidariedade, um senso de unicidade, equidade, no aprendizado, né, dessa situação, nos aspectos positivos que essa situação está nos proporcionando, ou nas reflexões, né, de como eu posso mudar para que eu mude o meu entorno, para que eu mude o mundo. Enfim, se esse for o tipo da vibração, é muito provável que os resultados sejam de mais criação de maiores possibilidades, né, e contribuição para o reino de nós. Mas o que a gente mais tem visto aí sendo difundido, principalmente pelos principais meios de comunicação, é o terror, é o pavor, desespero, medo, sofrimento, tristeza, né? Cada vez dados alarmantes de mortes, de infectados, enfim, toda essa egrégora densa criando uma atmosfera densa, uma atmosfera astral, né, de uma densidade tão pesada e tóxica energeticamente para todos nós. Vale lembrar que nós somos seres energéticos, né, vivenciando uma experiência na matéria, né, nessa terceira dimensão. E da mesma forma que a qualidade do ar que respiramos interfere na nossa saúde física, né, qualidade de vida, a qualidade dessa atmosfera astral energética interfere na nossa saúde emocional, na nossa saúde psicológica, energética e, lógico, também vai reverberar no físico, né? Principalmente se você entra em ressonância com esse conteúdo, dessa matéria aí, astral, né? Dessa matéria densa. Diante desse cenário, né, desafiador e aparentemente caótico, eu faço algumas perguntas. Perguntas para ficar na pergunta, respirar na pergunta, sem buscar uma resposta, né? Mas sim a consciência ou a conscientização disso. Então, a primeira pergunta que eu faço o que precisamos perceber e aprender sobre ou com a totalidade da vida, das leis universais ou do multiversos, que não estávamos dispostos a perceber e que foi necessário a presença de um agente minúsculo, batizado de coronavírus, para fazer com que a gente olhe, para convocar o nosso olhar para algo maior, né? Para a totalidade dessa coisa chamada vida. Com certeza está sendo dada uma oportunidade, mais uma vez, né, para a humanidade, para reflexão disso tudo, para conscientização e a transformação necessária. Assim, tem muitas suposições, né, acerca da origem desse vírus. Falam pode ser um processo natural, né, da evolução das espécies, um processo de mutação genética desse vírus. Outras pessoas falam que pode ter sido um erro intencional ou não de laboratório, né, com fins meramente econômicos, né, ou manutenção de poder através da manipulação de massas. Fala de um bioterrorismo, né, a guerra microbiológica. Enfim, são várias cogitações, né, sobre esse tema. Bom, o fato é que a partir desse coronavírus, né, criou-se uma pandemia e uma mobilização global, né, para olhar para isso, para olhar o cuidado da humanidade. E essa pandemia está afetando toda a humanidade, né, de uma forma bem explícita. Não foi só um grupo isolado ou específico lá na região do planeta que foi afetado, não. Todo mundo, toda a população, né, mundial. E talvez essa seja uma das poucas e raras vezes em que o fator raça, gênero, classe social, enfim, nenhuma dessas classificações e fragmentações que a sociedade criou para separar um do outro, nada disso tem relevância nesse momento, né? O vírus, ele é bem, assim, totalmente não discriminatório, né? Ele está ali
pega todos que estiverem suscetíveis e vulneráveis para ele. Agora, é óbvio que cada um vivencia os impactos, né, resultante dessa pandemia de forma bem diferente e singular, né, e por vários motivos e fatores. Por exemplo, isolamento social vivenciado por uma pessoa pobre, né, que mora na favela, que passa por escassez de água potável, de alimentação, saneamento básico, recursos financeiros para, enfim, uma assistência, para pagar uma assistência psicológica, emocional, que divide uma casa, uma moradia com mais 4, 5 pessoas, né, num espaço bem pequeno, onde todos esses estão confinados ali, respirando o mesmo ar, enfim, sem uma qualidade de vida. Com certeza essa pessoa tem uma vivência bem discrepante em relação a outra pessoa que mora, né, numa casa ampla, arejada, né, com abundância de água, alimentação, higiene pessoal, com quintal, uma área para que tenha um contato com a luz solar, enfim, todos os recursos, né, uma estrutura para garantir uma qualidade de vida, né, e uma saúde mental. Para muitas pessoas, né, buscadores, pessoas que estudam sobre a espiritualidade, pessoas que buscam a consciência, se conectar com o divino em cada um, de cada um. Muitas pessoas falam que esse momento que a gente está passando faz parte do processo de transição planetária. E o que quer dizer isso, né? Transição planetária. Então, é justamente o ancoramento, né, da tônica da nova era, que é a Era de Aquários. E que tônica é essa? Né? É a integração, é a vivificação dos valores superiores na humanidade. E que valores são esses, né? É o amor fraterno, é a empatia, é o equilíbrio, a paz universal, é a equidade, é a justiça, é o senso de unicidade, é a consciência coletiva. E tem uma frase, né, que o meu professor de constelação familiar, Shamarda, ele usava bastante nas aulas dele, e eu acho que é bem pertinente nesse momento, né, nesse contexto que eu estou trazendo, que eu acho que foi baseado nos ensinamentos de Osho ou de Buda, se não estou enganada, é um desses dois, né? E diz mais ou menos assim, a forma que eu entendi. O ser humano, ele tem um caminho a trilhar, né? E a vida, ela nos oferece algumas oportunidades, né, para a gente despertar e seguir essa trilha, né? E para nos alinharmos às nossas missões e propósitos de vida. E são 3 formas, né? São 3 formas que a vida faz esse despertar, ela promove esse despertar. Então, pela via do amor, pela via da consciência e pela via do choque. E a vida, ela nos oferece, né? Nos oferece em muitos momentos da nossa existência oportunidades para a gente, assim, se realinhar ao nosso caminho, né, de vida mesmo, as nossas missões. E ela faz isso de diversas formas, né? Ela primeiro tenta pela via do amor, tenta pela via da consciência, mas quando a gente, fecha os olhos para isso, né, a gente vai para a negação disso ou na resistência, ela usa o último recurso, que é o choque, né? E o choque, ele serve como um empurrão, um grande empurrão para colocar a gente no movimento, né? Em movimento e ir para a trilha mesmo daquilo que a gente veio fazer. E para muitos, né, essa pandemia, ela tem sido a via do choque, né, que a vida está dando para muitos, né? Um grande empurrão para colocar a gente em conexão com a nossa consciência, né, com algo maior, né, uma inteligência maior, uma consciência maior. E por mais doloroso e desafiador os efeitos dessa pandemia, né, tem sido para muitos,
existe também um outro lado, né? Que existem aspectos positivos e de contribuição para a humanidade resultante dessa experiência. Essa pandemia e o isolamento social, a quarentena, o confinamento compulsório, né, nos convocou a cada um a olhar para dentro de si, a perceber o sentido da vida, né, a perceber o propósito de cada um nessa existência. Estamos sendo pressionados também a olhar para os nossos monstros internos, né, as nossas vicissitudes, as nossas dores, traumas, bloqueios, limitações, enfim, olhar para tudo isso e trazer essa sombra à luz da consciência e transmutá-las, né? Trabalhar. E é como se a gente não tivesse mais tempo ou espaço para postergar, para procrastinar o nosso olhar, a nossa atenção sobre a vida, sobre esse grande mistério que é o viver, né? Sobre olhar para a morte e o que está por detrás disso, né? Então assim, não tem mais tempo, né? A hora é agora. E na CNTP, né, nas condições normais de temperatura e pressão, a forma que a gente estava conduzindo a nossa vida, ou sendo conduzidos pela Matrix, né, por essa realidade alienada, nós não estávamos tendo tempo para nada, né, muito menos para olhar para dentro, olhar para a consciência, pensar em consciência, pensar e se conectar com o divino, né, dentro de cada um. A desculpa que a gente dava é que a gente não tinha tempo para isso, né? A gente estava correndo atrás do tempo, atolados de tarefas, a nossa mente totalmente voltada, né, para o trabalho, a energia direcionada toda para isso. Muitos saindo de manhã bem cedo, trabalhando o dia todo, chegando de noite em casa, totalmente cansado. E para o refúgio, né, desse cansaço mental e físico, o apelo era para os distratores, né, as distrações, na verdade. Então, recursos de entretenimento diversos, né, novela, filmes, bebida, comida, compulsões, enfim, sexo, jogo, enfim, diversos tipos de distrações. E distração no sentido de se desconectar de si mesmo, né? De uma inconsciência, um tipo de dissociação, né? Eu me ausentar, sair de mim, porque é possível usar todos esses recursos de entretenimento, inclusive é saudável, é salutar, né? De forma equilibrada, mas estando na presença, estando na consciência e não como um meio de fuga, né? Uma fuga de sair da consciência, sair da presença. Mas, né, com esse momento de para tudo, de isolamento social, quarentena, talvez esse seja o convite, né, de se perguntar o que é que está acontecendo comigo, né, o que é que está acontecendo com a humanidade, o quanto que minha presença impacta, reverbera no planeta, no todo, qual é o presente que o universo, a vida está nos dando através desse coronavírus? Que consciência se requer para que eu tenha clareza sobre essa situação que estou vivendo, que estamos vivendo, e o que eu posso acrescentar e mudar na minha vida agora para criar uma realidade, um futuro diferente? Então, eu penso que nesse momento a gente está recebendo um sinal cada vez mais forte, né, para olhar para dentro, cada um olhar para dentro de si mesmo, né, e se questionar, enfim, sobre a própria existência, sobre a vida, sobre a forma que a gente tem funcionado, né, nessa realidade, nesse planeta, nesse mundo. E repara que antes, né, o que a gente usava muito como desculpa para não fazer isso, né, voltar para dentro, era justamente a falta de tempo, né, de estar sempre na correria do trabalho, enfim, obrigações. E agora o que a gente mais tem, né, assim, em preponderância é o tempo, né? E a gente tá com um espaço para criar, né, para se reinventar, para o ócio criativo ou não, para mergulhar em si mesmo e explorar novas possibilidades, né, de viver. Então, diante desse cenário, né, atual, mundial,
de pandemia, de isolamento, quais são as estratégias de enfrentamento, de suporte frente a essas circunstâncias que estão disponíveis para a gente. Eu penso que tudo que eleve a sua frequência vibratória, né, é um excelente recurso de enfrentamento, né, de suporte a esse momento desafiador. Tudo que coloca a sua frequência em sintonia com a frequência da alegria, da gratidão, do amor, da paz, da harmonia, enfim, eleve, com certeza será uma contribuição. Bom, eu vou trazer aqui algumas dicas, né, de práticas que você pode adotar no seu dia a dia, né, caso você ainda não tenha pensado, enfim, escolhido isso, práticas acessíveis, né, específico para o nosso contexto, que é domicílio, casa. Como seria experimentar a meditação, né, diariamente? Entre 5 e 10 minutos, para quem vai começar, vai iniciar, apenas percebendo, né, respiração, as sensações, serenizando a mente, voltando bastante para a presença, para o aqui e agora. Ler livros, né, livros motivacionais, livros de autoajuda, espiritualidade, que te ofereça recursos, estratégias de enfrentamento, né, para você acessar os seus recursos internos, estratégias de suporte emocional, livros que te convide a se conectar com a sua fé, né, com a sua divindade, com a consciência maior, né, com aquela inteligência que orquestra tudo. Enfim, coisas que te dê prazer, que te dê alegria, que seja divertido. Por exemplo, filmes, né, filmes de comédia, assistir coisas de humor, enfim, né, dar risada. O riso, ele libera vários neurotransmissores da felicidade, né, como a endorfina, a serotonina, a ocitocina, essas ninas todas aí, né, bem expansivas, que eleva o nosso padrão vibratório, energético e nos leva para o estado de alegria. Fazer exercícios, né, corporais em casa mesmo, exercício que o corpo requer e é prazeroso para ele, né, e pode ser um alongamento, yoga, uma ginástica em casa, dançar livremente, né, sem uma técnica específica, ou até uma dança específica mesmo, né, uma dança do ventre, o balé, enfim, para quem conhece. Hoje tem vários vídeos de aula, né, disponíveis aí na internet, no YouTube, então buscar esses recursos também. Bem, existem também as assistências terapêuticas de profissionais, né? Profissionais da psicologia, profissionais das terapias integrativas. E essa assistência ela pode ser feita online, né? Não precisa ser nem presencial. No meu caso, dentre as ferramentas que eu tenho, que ofereço, eu trabalho com a psicoterapia, o atendimento online, com a mesa de estação radiônica, que é um tipo de mesa radiônica, e o Reiki, né, o Reiki à distância. Então, são algumas possibilidades que eu ofereço. Mas tem outros profissionais, muitos outros, que também estão atendendo via online diversas ferramentas que eu nem conheço até. Ouvir músicas, né? Música que te dê alegria, que te acalme, uma música que eleve sua frequência. Tem músicas aí disponíveis também no YouTube, músicas com a frequência Hertz de 432 Hz, ajuda também a gente a elevar a nossa frequência vibratória. Explorar atividades artísticas, né? Como desenho, pintura, escrita, poema, ou culinária mesmo, inventar, né? Criar, usar a nossa parte criativa, tomar uma proporção um pouco maior nesse momento. Talvez seja uma maior contribuição para a gente nesse momento, usar mais o nosso lado direito, né, da criatividade do que o nosso lado analítico racional. Para quem já tem o conhecimento, né, já era uma terapia e já tem os óleos essenciais em casa, pode fazer uso também, né, dos óleos essenciais, o floral. Como o floral ele é manipulado, então
quem já tem algum floral em casa pode usar e continuar, né, com o tratamento, para justamente trabalhar, né, esse emocional, a parte dos nossos corpos energéticos. Como seria também incluir a prática das afirmações positivas no seu cotidiano, como por exemplo, eu sou, né? Eu sou harmonia, eu sou paz, eu sou amor, eu sou equilíbrio, eu sou saúde, eu sou vitalidade, eu sou imune, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou criativo, eu sou alegre, enfim. Todos esses atributos expansivos que você gostaria de ancorar em você. Outra possibilidade também de prática são as visualizações criativas, né? É você brincar com a sua imaginação de uma forma que traga contribuição para a sua vida, né? Uma forma de co-criar a sua realidade, você imaginar a vida que você gostaria de ter, né? E trazendo para essa visualização todos os seus sentidos, né? Trazendo o cheiro, além do que você vê da visão, né? O tato, o paladar, enfim, espalhando todos esses sentidos na visualização e trazendo a emoção, né? Trazendo para o seu corpo, corporificando a emoção daquilo que você está criando, né? Na sua historinha mental. A mesma coisa que você assistir a um filme, enfim, uma novela, e você você é tocado, né? Você se mobiliza, se emociona com o que está vendo, ou achando graça, ou achando lindo, ou enfim, sentindo medo ou tristeza, enfim, você está reagindo de forma emotiva àquela cena. Então a mesma coisa com a sua visualização, você vai estar trazendo a emoção, né, para o seu processo, só que emoções expansivas, né? Então você vai trazer a alegria, a gratidão, né, o prazer, a satisfação, enfim. Como seria também, né, criar um espaço de conversa usando as ferramentas tecnológicas para criar uma egrégora, um grupo de trocas, né, de criação de, enfim, apoio mútuo, harmonia, paz, força mesmo, com pessoas que estão buscando também consciência, centramento, equilíbrio, que estão vibrando nessa mesma sintonia. Quem sabe agora seja o convite para você rever o seu hábito alimentar, né? E perguntar o que é que seu corpo requer para fortalecer o sistema imunológico, né? Quais são as opções alternativas, né, de bebidas, de alimentos que vai trazer contribuição para o seu corpo. Como seria também evitar, né, se nutrir de notícias, de informações de forma maçante, né, acompanhando os casos, os números de pessoas infectadas, o número de mortes, enfim, isso só faz aumentar um estado de pavor, né, de terror dentro da sua atmosfera energética, seu campo energético. Elevar os seus pensamentos, né? O que é elevar os pensamentos? É pensar em coisas construtivas, expansivas para você. E é óbvio que a nossa mente, né, essa é uma máquina, ela não para de trabalhar, ela foi feita para isso, para pensar o tempo inteiro. Então, e nós somos um radar psíquico, né? Nós somos tipo o Bob Esponja energético. A gente capta todas essas informações que está aí no meio, né? Nesse plano astral, nesse meio astral. E algumas vezes vem uma informação, um pensamento, né? Ou um sentimento de medo, né? Medo de adoecer, medo de morrer, medo de sofrer, escassez. Então, quando chegar esse tipo de pensamento, sentimento, se pergunte, usa uma ferramenta do Access Consciousness, que é a quem pertence isso, né? Então, você percebeu essa energia de limitação em você, pensamento estranho, um sentimento estranho, pergunta, a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Verdade, isso é meu, né? E provavelmente não é, porque nós somos seres energéticos, radares psíquicos, e mais de 99%, né, dos nossos pensamentos e sentimentos não são nossos. São coisas que a gente capta do meio ou de outras pessoas e a gente compra isso como se fosse nosso, né? Então, percebeu
essa energia estranha, pergunta a quem pertence isso e em seguida devolve a remetente com consciência anexada. Tem também uma outra ferramenta do Axis, que é o mantra. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Você pode fazer quando acordar 10 vezes, ao acordar 10 vezes antes de dormir. E essa ferramenta, além de ser um tipo de reprogramação mental, você vai estar comandando, né, esse tipo de informação para o seu sistema. É uma forma também de você estar sintonizando a sua frequência vibratória com a frequência desse mantra, que é uma frequência elevada, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Glória no sentido de exuberância da vida, né, do viver. Então, assim, existem infinitas possibilidades de recursos, né, de estratégias para a gente superar, para a gente lidar com sanidade, com saúde mental, com equilíbrio, com integridade, né? A gente passar por esse momento de pandemia, um momento bastante desafiador, mas essas ferramentas podem ser de grande valia, né, para nossa firmeza. Então, essas foram as minhas dicas. É lógico que existem muitas e muitas outras. Essas foram as minhas dicas. Gratidão. Até o nosso próximo vídeo.